E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E a exemplo do vídeo que eu trouxe essa semana comparando os aparelhos da Motorola, hoje vamos comparar dois aparelhos da ASUS, o Zenfone 3 e o Zenfone 3 Zoom. Muitos de vocês me perguntaram e pediram para eu falar sobre a diferença de ambos os modelos e nós temos diferenças bem significativas entre esses dois modelos, tá? Bom, o Zenfone 3, a começar pelo tamanho dele, nós temos dois modelos de tela, tá? Um com 5.2 polegadas de tela e outro com 5.5, enquanto no Zenfone 3.1 nós só temos o tamanho de 5.5 polegadas. Então a gente tem essa diferença. Esse Zenfone 3 é o de 5.5 polegadas, ok? E aí outra diferença em relação à tela, que não fica só no tamanho, é que no Zenfone 3 a tela é Full HD IPS. E aqui no Zenfone 3 nós temos uma tela Full HD AMOLED. Bertão, qual que é a diferença da tela AMOLED para IPS? São tecnologias diferentes, eu não vou entrar no tecnês nesse vídeo, mas eu prometo fazer um vídeo específico sobre isso. Mas basicamente a tela de AMOLED ela traz mais contraste e também poupa mais bateria, tá? Pela tecnologia que ela traz. Porém, se a gente olhar aqui os dois, eu tô aqui com o brilho praticamente que igual em ambos. E eu vejo que eu tenho uma qualidade, pelo menos eu olho aqui na tela do Zenfone 3, eu acho essa cor melhor, ele tá mais contrastado, tá mais vivo. Quando eu coloco aqui, olha o branco. Aqui parece que tem mais brilho do que aqui, né? E eu gosto mais das cores do Zenfone 3. Olhando pelas cores, eu acho as cores do Zenfone 3 mais vibrantes do que as cores que eu vejo no Zenfone 3 Zoom, ok? Outra coisa que a gente tem diferença também ainda em relação à tela é a questão do vidro, da proteção contra riscos, que aqui nós temos um Gorilla Glass 5 e no Zenfone 3 nós temos um Gorilla Glass 3. Agora entrando um pouquinho na questão do hardware. Ambos têm o mesmo processador, que é o Snapdragon 625 e a mesma GPU gráfica Adreno 506. Então, em relação ao desempenho, praticamente você vai encontrar o mesmo desempenho em ambos os aparelhos. O que muda é a memória RAM, que no Zenfone 3 você encontra aparelhos de 2 GB de memória RAM até 4 GB de memória RAM, com armazenamento interno de 16 a 64 GB. E no Zenfone 3 Zoom você tem modelos que variam de 3 GB de RAM a 4 GB, com 32 GB de memória interna até 128 GB de memória interna. Essa é a diferença básica, pelo menos em relação ao hardware. Vamos falar um pouquinho agora do design dele. Bom, basicamente olhando assim de cima, parece que são semelhantes, mas quando a gente coloca aqui para trás, você já começa a ver diferenças significativas. Você tem um corpo de metal no Zenfone 3.1 e no Zenfone 3 você tem um corpo de vidro. E aí o pessoal que tem a mão de alface, né, vai preferir provavelmente o de metal, porque aqui pelo menos você reduz a sua chance de quebra em queda em 50%, porque você só tem um lado com vidro. Aqui você tem os dois lados com vidro, tá? E o Zenfone 3 ele é um pouco mais escorregadio que o Zenfone 3 Zoom. Em relação ao peso, o Zenfone 3 Zoom ele é mais pesado, ele tem 170 gramas e o Zenfone 3 tem 155 gramas. Isso muito provavelmente deve ser a questão da bateria, né, esse peso, porque em bateria você tem 5.000 mAh de bateria no Zenfone 3 Zoom. Esse é um dos diferenciais dele, tá? A questão da bateria. A bateria do Zenfone 3 não é uma bateria ruim, tá? Você tem 3.000 mAh de bateria. É uma bateria boa porque o processador que está nele, que é o Snapdragon 625, ele gerencia muito bem a utilização da bateria. Então você consegue sim um dia de utilização com o Zenfone 3 e com o Zenfone 3 Zoom você consegue um pouco mais de um dia, tá? Continuando ainda no design, você vê que pelo menos o logo da ASUS está muito mais destacado no Zenfone 3 do que no Zenfone 3 Zoom. Ambos têm o sensor digitais, embora seja um pouquinho diferente o formato entre os dois modelos. Só que aqui temos uma diferença significativa, que é a câmera. Aqui nós temos duas câmeras de 12 megapixels que trabalham em conjunto para oferecer um zoom óptico real de 2.3x e uma dessas câmeras tem uma abertura de f1.7. A câmera do Zenfone 3 é uma câmera de 16 megapixels com uma abertura 2.0. Ah, Vertão, então a câmera do Zenfone 3 é melhor, porque tem 16 megapixels. Calma lá, Caro-san, que megapixels, eu sempre falo isso no canal, não representa qualidade. Não que no Zenfone 3 nós não tenhamos qualidade. Inclusive, as fotos do Zenfone 3.1 são muito bonitas, tá? Eu já fiz o review dele, vou colocar na descrição aqui. E as fotos dele são, sim, muito boas. Porém, aqui você consegue aplicar um zoom óptico que aqui você não tem. Você precisaria aplicar um zoom digital. E aí você perde resolução de imagem, tá? Essa é a diferença básica aqui, pelo menos na câmera traseira, em relação ao design. Agora a gente passar para frente aqui, nós temos também diferenças na câmera frontal, tá?
Nós não temos flash nesses celulares, porém aqui temos uma câmera de 13 megapixels no Zenfone 3.1 e no Zenfone 3 uma câmera de 8 megapixels. Aqui ainda não é um comparativo, tá, pessoal? Mas eu particularmente estou gostando mais da câmera frontal do Zenfone 3 do que do Zenfone 3.1, mesmo que ele tenha mais megapixels. Eu ainda vou fazer esse comparativo lado a lado para mostrar para vocês, mas eu já adianto que eu gostei mais da câmera frontal do Zenfone 3. Ambos os smartphones filmam em 4K e também em Full HD até 60 quadros por segundo. Eles possuem estabilização digital e estabilização ótica. Em relação ao som, os dois têm um som de alta resolução, de alta fidelidade. Aqui na parte de baixo de ambos os aparelhos, nós temos a saída de som e a entrada tipo C para o carregador. Mesma coisa no Zenfone 3.1, a saída de som também fica embaixo, com a entrada tipo C. O fone de ouvido no Zenfone 3.1, a entrada fica na parte de baixo. No Zenfone 3, a entrada para o fone de ouvido fica na parte de cima. Eu não gosto disso, eu prefiro que fiquem ambos na parte de baixo, a exemplo do Zenfone 3.1. Ambos os smartphones rodam a interface customizada da ASUS, a Zen UI 3.0, e estão com o Android Nougat. Só que o Zenfone 3.1, você tem aqui a atualização para a versão 7.1.1. Ainda não chegou para o consumidor final, é que essa minha versão é uma versão beta teste, mas em breve vai chegar esta versão. E no Zenfone 3 nós estamos com a versão 7.0. Beleza, Bertão? Mas agora sai de cima do muro e qual que você vai escolher? Antes de eu falar, vamos descartar a versão do Zenfone 3 de 2 GB de memória RAM com 16 GB de memória interna, que está com o valor sugerido no site da ASUS de R$ 1.399, porque hoje em dia 16 GB de memória interna é muito pouco, cara. Os aplicativos eles estão evoluindo, estão ficando cada vez mais pesados, e 16 GB não vai dar conta do recado. Então eu já excluiria essa opção, eu não pegaria essa versão. Então a próxima versão, que é de 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna, está com o valor sugerido da ASUS de R$ 1.749. Como eu falei, valor sugerido no site da ASUS. Você encontra no varejo bem mais em conta, tá? Mais barato. E eu vou colocar esses links de ofertas aqui embaixo na descrição. Já o Zenfone 3 Zoom, com a mesma configuração, 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna, no site da ASUS está R$ 1.899. Então nós temos aqui as mesmas configurações, só que com R$ 150 de diferença. Aí com R$ 150 de diferença, eu iria de Zenfone 3.1 pelo fato de ele possuir uma melhor autonomia de bateria. Ele tem 5.000 mAh de bateria. Agora, se você está optando aí pela versão de 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna no Zenfone 3, que está com o valor sugerido de R$ 1.889, e aí eu vou pegar aqui e comparar com a versão 4 GB e 64 GB de memória interna também, que está saindo a R$ 2.199 contra R$ 1.889. Temos uma diferença de R$ 310 entre esses dois modelos. Aí R$ 310, dependendo já, é uma diferença significativa. E como no Zenfone 3, a bateria dele dura o dia todo, não justificaria eu pagar, pelo menos para mim, pagar R$ 310 a mais por conta dessa bateria a mais. E aí tem algumas coisas aqui que me agradam mais, principalmente a questão da tela, como eu citei. Então eu iria de Zenfone 3 nesse caso, tá? E aí, se a grana não é problema para você, você tem a questão da versão com 128 GB de memória interna, que está com o valor sugerido de R$ 2.499. Como eu disse, aqui nós estamos avaliando apenas esses dois aparelhos da ASUS. A R$ 2.499 você tem opções bem interessantes também no mercado a considerar, tá? E eu coloco aí o Galaxy S7 Edge, o Galaxy S7 como grandes opções também no mercado, tá? Fica atento com esses modelos também. Mas aqui eu estou falando de aparelhos da ASUS, tá? Entre esses dois modelos. E aí ficou essa minha escolha. Faltou eu comparar só a versão de 4 GB, que está R$ 1.889, o mesmo preço da versão de 3 GB, que está R$ 1.899, né? Só que aí, estando ambos no mesmo preço, eu iria de Zenfone 3.1 com 4 GB e 64 GB. Ficou confuso um pouquinho, vou tentar melhorar isso na edição, mas é basicamente essas as minhas escolhas. Se você ficou com alguma dúvida entre esses dois modelos, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder, tá? E coloca também quais outros modelos que você quer que eu traga aqui pro canal, beleza? Eu vou ficar por aqui, desejo tudo de bom pra você, não esquece de carimbar o like e, por que não, se inscrever nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!